Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Lembrando que a aula passada nós estudamos sobre intranet, extranet, VPN, download e upload. Também vimos sobre malwares, software malicioso. Então vamos lá à aula de hoje. Bom, pessoal, hoje nós vamos conhecer o editor de texto Word 2019. Lembrando que no nosso pacote Office, nós temos vários tipos de aplicativos e dependendo da sua necessidade, você vai escolher um. Então, nós vamos ver esses tipos de aplicativos, tá, que são existentes, vamos ver a história do pacote Office e nós também vamos conhecer o teclado do computador e algumas funcionalidades de algumas teclas. Por que você precisa conhecer? Porque para você utilizar a ferramenta no seu total, você precisa conhecer com o que você está trabalhando e que ferramenta você tem em sua mão. Então, esse vai ser o nosso objetivo da aula hoje, conhecer o nosso editor de texto, que nesse caso é o Word 2019. Mas, a princípio, nós iremos um pouco sobre o teclado, como eu falei, e sobre algumas teclas e as suas funcionalidades. A maioria dos teclados segue um padrão QWERTY. O nome QWERTY vem da disposição das 6 primeiras letras do teclado alfabético. Então, se você der uma olhada tanto no seu celular, aí no teclado do seu celular, quanto se quem tiver no notebook ou no computador, dá uma olhada aí no computador, no teclado do computador, você vai verificar que as primeiras letras do alfabeto são QWERTY. Então, o padrão QWERTY é esse padrão aí que foi criado por volta de 1870 por Christopher Soles, originado na máquina de escrever. Então, esse teclado aí vem lá da máquina de escrever. Quem fez datilografia, lembra aí que nós tínhamos que colocar a posição correta em cima da máquina de escrever para poder digitar corretamente. E como que eles chegaram a essa ideia desse teclado QWERTY? Segundo estudo, eles colocaram as teclas organizadas de uma maneira que fosse mais fácil de escrever, porém, da língua inglesa. Ou seja, as teclas foram organizadas aproximando os pares de letras mais usados na língua inglesa. Então, por isso, o teclado ele é organizado dessa maneira, ele não é na ordem alfabética. E aí temos aí uma primeira tecla que nós vamos conhecer, que é a tecla Alt-GR, que é uma tecla modificadora que, quando pressionada, permite a utilização de terceiros símbolos das teclas. Normalmente aparece no canto inferior direito e algumas opções adicionais em diversos programas. Você vai verificar no nosso teclado, se você estiver usando o computador, que no teclado de vocês, em algumas teclas, tem os seguintes caracteres. Tem o caractere embaixo, que é o principal, tem o caractere em cima e tem o caractere bem no cantinho direito inferior. E para você digitar, utilizar esses caracteres que estão no canto direito inferior, você precisa utilizar a tecla Alt-GR, tá? Que é essa tecla aqui do teclado. Fica bem perto da tecla de espaço no seu teclado. A tecla ESC, ela é usada para abandonar um programa ou um procedimento. Como assim? Imagine só que você tentou abrir um programa, ou você pediu para imprimir um documento do Word, ou do PowerPoint, ou do Excel, e esse procedimento ele está demorando. Você teclando na tecla ESC, você vai parar com esse procedimento. Então, o padrão é, qualquer procedimento, qualquer tarefa que esteja sendo realizado naquele momento, você utilizou a tecla ESC, você consegue parar esse procedimento, parar essa tarefa que está sendo processada no computador. E aí temos a tecla Tab, que é essa tecla que tem uma seta para um lado e uma seta para o outro, que fica sempre abaixo de aspas, né? E ela é usada em programas e editores de texto.
e ela tem a função de avançar a tabulação do texto, ou seja, dar um pulo na página de texto. Nós vamos ver mais aprofundado a função dela lá quando nós estivermos no editor de texto. Também no Excel ela serve para pular as células. Quando nós estivermos vendo lá, estudando sobre Excel, você vai ver a funcionalidade dela no Excel. Temos aí a tecla Caps Lock, que fica abaixo da tecla Tab. Quando ela é ativada, qualquer caractere será interpretado como maiúsculo, válido somente para teclas alfabéticas. Então, você quer digitar um texto em maiúsculo, clica, usa a tecla Caps Lock. Enquanto ela estiver ativada, todas as letras do alfabeto vão sair em maiúsculo, ou como algumas pessoas falam, em caixa alta. E aí temos aí a tecla Shift, que ela possui quase a mesma função da tecla Caps Lock, também quando nós pressionamos ela. Porém, ela é diferente porque para nós ativarmos ela, nós precisamos ficar pressionando. A Caps Lock não. Você clicou uma vez, ela fica ativada. Clicou de novo, ela desativa. O Shift não. O Shift você tem que ficar segurando a tecla enquanto utiliza ela. Então, se você pressionar a tecla Shift e digitar o texto, e digitar os caracteres do alfabeto, eles vão sair em letra maiúscula. Soltou o Shift, eles vão sair em letra minúscula normal. Ou vice-versa. Se as letras estiverem em caixa alta ou maiúscula, e você pressionar o Shift, elas vão sair em letra minúscula. Outra funcionalidade também da tecla Shift é utilizar os caracteres que estão na parte superior das teclas. Então, como nós vimos, deixa eu voltar aqui, como nós vimos aqui no teclado, algumas teclas, elas têm o caractere principal, que é o caractere de baixo, e tem o caractere de cima. Então, para nós utilizarmos esses caracteres acima, que estão acima, nós pressionamos a tecla Shift e teclamos a tecla que queremos utilizá-la. Exemplo, vamos utilizar o cifrão. Se nós clicarmos apenas na tecla onde está o 4 e o cifrão, vai sair apenas o número 4. Para utilizarmos o cifrão, nós teríamos que segurar, pressionar a tecla Shift e teclar a tecla onde está o número 4 e o cifrão. Então, sairia o cifrão. Então, a tecla Shift possui a função de fixar os caracteres em letra maiúscula e obter alguns caracteres posicionados na parte superior das teclas. E aí temos a tecla Ctrl. Esta tecla, ela gera comandos especiais quando utilizada em conjunto com outra tecla. Esses comandos correspondem do comando em uso. Ou seja, vocês vão ver que essa tecla vai ser muito utilizada para juntar com outro conjunto de teclas e realizar algumas funções ou atividades no texto, ou no editor de texto, ou no editor de planilha, ou no próprio sistema operacional. Então, quando nós estivermos vendo sobre teclas de atalho, nós vamos ver que nós iremos utilizar bastante essa tecla Ctrl. Aí temos a tecla Alt, que permite o uso extra de algumas teclas. Então, essa tecla Alt, ela também vai permitir a utilização de alguns caracteres da tecla do teclado QWERTY, tá? Nós vamos ver também que ela, em conjunto com algumas outras teclas, ela vai ter várias funções. Então, tanto o Ctrl quanto o Alt, junto com outras teclas, eles vão ter algumas funções, algumas ações no computador. Aí temos a tecla Enter, que possui a função de confirmar a entrada de dados no computador ou pular para a linha de baixo. Isso no editor de texto, em planilhas, tá? Então, quando nós estivermos editando o texto, quer pular a uma linha abaixo, nós utilizamos a tecla Enter. E também quando estamos num sistema, em algum sistema, adicionando dados, ou estamos na página lá do Gmail,
Aí você termina de colocar o seu usuário e a sua senha. Teclou a tecla Enter, você está confirmando a entrada de dados, ou seja, a entrada do seu e-mail e da sua senha. Então, a tecla Enter serve tanto para confirmar a entrada de dados, quanto pular uma linha abaixo. Tecla Backspace. Essa tecla Backspace, a grosso modo, ela serve para apagar texto. Então, quando você estiver digitando um texto, e você quiser apagar parte desse texto, você utiliza a tecla Backspace. Temos aí a tecla Home. Alguns teclados vocês não vão encontrar a tecla Home, mas os teclados que tiverem, ela serve para deslocar o cursor, levando ao início de alguma coisa. Como assim de alguma coisa? Se você tiver numa planilha do Excel e você estiver numa linha bem abaixo do início, você utilizando a tecla Home, essa tecla vai levar o cursor da posição onde ele estiver até o início do documento. Ou se você estiver lendo um arquivo em PDF, e esse arquivo em PDF você está na página 69 e você quer voltar para a primeira página, utiliza a tecla Home e você vai ser levado à primeira página do PDF. E temos a tecla End. A tecla End ela é o inverso da tecla Home. A tecla Home ela leva ao início de algum documento, de algum texto, e a tecla End ela leva para o final. Ou seja, está lendo lá o arquivo em PDF no computador, e aí são 500 páginas, e eu quero ir para a última página. Usa a tecla End que você vai ser levado à última página do PDF. Temos a tecla Delete, que também, assim como a tecla Backspace, é utilizada para excluir arquivos quando estamos falando de editor de texto. Só que quando falamos em editor de texto, ela exclui no editor de texto o texto ou o caractere que está à sua direita. O Backspace apaga os caracteres que está à sua esquerda. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui dessa Backspace da tecla Delete. Onde meu cursor seleciona, fica essa barrazinha piscando. Então, quando eu utilizo a minha tecla Backspace, ela vai apagar o meu caractere que está à esquerda. Observem a palavra fornece. Eu vou utilizar agora a tecla Backspace 2 vezes. Então, eu vou apagar 2 caracteres à minha esquerda. Agora, observem a palavra uma. E eu vou utilizar a minha tecla Delete 2 vezes. Então, eu apago 2 caracteres à minha direita. Também utilizamos, não somente para excluir, no caso aí do editor de texto, caracteres, mas também utilizamos a tecla Delete para excluir itens. Ou seja, se você for lá na área de trabalho ou em alguma pasta, você clicar, selecionar um item e usar a tecla Delete, você vai estar excluindo esse item, levando ele para a lixeira. Então, qualquer item que você excluir do computador usando a tecla Delete, você vai estar enviando esse arquivo para a lixeira. Lembrando que nós podemos recuperar todo e qualquer arquivo que foi excluído e enviado para a lixeira. A não ser que você limpe a lixeira e aí você não consegue mais recuperar esses dados que foram excluídos. Tecla do Windows, WinKey. Ela é uma tecla localizada entre o Ctrl e o Alt e que traz o logotipo do sistema operacional da Microsoft. Para que serve essa tecla? Ela tem várias funcionalidades. Assim como o Ctrl como o Alt, ela em conjunto com outras teclas, elas têm várias ações para o sistema e outras ferramentas. E ela sozinha, você pressionando a tecla do Windows ou tecla WinKey, você vai acionar o menu inicial. No Windows, existem teclas de atalho geral, combinadas ou específicas para cada programa. Vamos ver agora algumas teclas de atalho para o sistema utilizado no sistema operacional do Windows, tá? Então, temos aqui as teclas de atalho. Eu vou estar mandando para vocês esse documento, para vocês estudarem, guardarem para vocês. E uma das teclas de atalho é a Ctrl A, que é utilizado para selecionar todos os itens da área de trabalho. E aí também uma tecla de atalho utilizada muito em outras ferramentas, que também pode ser utilizado no sistema operacional Windows,
é o Ctrl+C e o Ctrl+V. Ctrl+C, copiar os itens selecionados, e Ctrl+V, colar os itens copiados. Tá? Então, você pode muito bem, lá na sua área de trabalho ou numa pasta, selecionar um arquivo, dar um Ctrl+C e depois, em uma outra pasta que você desejar, colar o arquivo que você copiou, dá um Ctrl+V. Você vai ver que vai criar uma cópia desse arquivo que você fez, o Ctrl+C. O Ctrl+X, ele recorta os itens selecionados. O que significa recortar? Recortar é a mesma coisa do que você tirar o arquivo de um local e levar para o outro. Imaginem que vocês têm duas pastas, uma pasta atividades e uma pasta assunto. E você criou um arquivo com um assunto de informática na pasta atividade. Aí você quer levar esse arquivo para a pasta assunto. Você clica no arquivo, dá um Ctrl+X, recorta o arquivo e leva ele para a pasta assunto. Temos a tecla Ctrl+Z, também não só utilizada num sistema operacional Windows, mas também muito utilizada em editores de texto, em outros programas para refazer alguma coisa que você fez. Vamos supor que você excluiu um arquivo. Você excluiu um arquivo sem querer. Excluiu o arquivo sem querer, só é dar um Ctrl+Z que você vai estar recuperando esse arquivo que foi excluído, que foi enviado para a lixeira. E o Ctrl+Y refaz a última ação desfeita. Ou seja, você excluiu o arquivo, você desfez, usou o Ctrl+Z, mas você realmente quer excluir. Então, usa um Ctrl+Y que vai excluir novamente o arquivo que você excluiu anteriormente. Temos o Ctrl+ESC, que é uma tecla de atalho utilizada para acionar o menu. Também sabemos que a tecla WinKey, a tecla do Windows, serve para acionar o menu, e a tecla Ctrl+ESC também serve para acionar o menu. E a tecla Ctrl+Shift+ESC abre o gerenciador de tarefa do Windows. Vamos ver mais lá na frente o que é esse gerenciador de tarefa do Windows. Você tem lá todo o controle de todos os programas que estão abertos. E aí temos a tecla Alt-Tab, que serve para alternar as janelas abertas, e Alt F4 serve para fechar as janelas atuais. E então, professor, nós vimos lá quando nós estávamos vendo algumas teclas e funções dela, que a tecla Delete, toda vez que nós selecionamos um item e utilizamos a tecla Delete, nós estamos excluindo um arquivo, enviando ele para a lixeira. E se eu quiser excluir um arquivo permanentemente, ou seja, eu excluo o arquivo permanentemente e ele nem vai para a lixeira. Então, se eu utilizar a tecla Shift Delete, eu vou estar excluindo esse arquivo permanentemente. Eu não consigo mais recuperar esse arquivo. Só para mostrar para vocês na prática o que é esse Alt-Tab, que é uma tecla de atalho que eu utilizo muito e é muito bom para quem trabalha com muita tela em aberto. Ela é utilizada para navegar entre as janelas em aberto. Então, você segurando a tecla Alt e apertando a tecla Tab, não precisa ficar pressionando a tecla Tab. Você só precisa clicar uma vez. Aí você vai verificar que aqui na minha tela abriu várias telas, várias janelinhas. Então, o que são essas janelas? São todas as janelas que estão em aberto na minha área de trabalho. Todas as minhas janelas ativadas. Então, essa tecla Alt-Tab, ela permite você navegar entre as janelas ativadas na sua área de trabalho. E aí, clicou, você vai ver que vai selecionando. Conforme eu vou clicando aqui na tecla Tab, isso eu estou segurando a tecla, e a tecla Tab eu só estou clicando uma vez. Então, se você selecionar uma dessas janelas, você vai ver que vai diretamente para ela. Então, a tecla Tab serve para você navegar entre as janelas que estão ativadas na sua área de trabalho. Aí temos também, como nós falamos, a tecla WinKey ou a tecla do Windows, ela, juntamente com outras teclas, elas têm as suas funções. E aí eu trouxe também uma tabela mostrando para vocês algumas funções, as principais funções que nós podemos utilizar em nosso dia a dia. Temos aí a tecla WinKey mais D. Então, se você segurar a tecla WinKey e clicar em D, todas as janelas que estão abertas, que estão maximizadas, vão ser minimizadas e você vai direto para a área de trabalho. A tecla WinKey mais E
você abre o Windows Explorer. O que é o Windows Explorer? É o gerenciador de arquivos. A tecla WinKey mais I, ela abre as configurações do Windows. E aí também uma tecla que eu utilizo muito é a tecla WinKey mais L, que é utilizada para bloquear o computador. Então, você vai dar uma saída, segura a tecla WinKey e aperta L. E aí, seu computador é bloqueado. Depois, para entrar, é só colocar a senha novamente. Tem a WinKey M, minimiza todas as janelas abertas. E a WinKey Shift M, exibe todas as janelas minimizadas que estão ativadas. E aí também tem outra tecla que eu utilizo muito, é a tecla WinKey mais seta para a direita e WinKey mais seta para a esquerda. Eu vou mostrar para vocês esse atalho WinKey seta para a direita e WinKey seta para a esquerda. Para que utilizamos essa funcionalidade de WinKey seta para a direita e seta para a esquerda? Às vezes eu estou lançando nota de alunos. Ou então, imagine que vocês precisam trabalhar com 2 telas em aberto. E vocês precisam copiar texto ou informações de uma tela para outra. No caso aqui, eu sempre preciso abrir o meu Chrome e eu preciso das informações da quantidade de questões que cada aluno acertou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa funcionalidade, o WinKey seta para a direita e o WinKey seta para a esquerda, que ela vai organizar na tela para mim as janelas. Então, observem que eu estou com a minha tela aqui do Chrome e eu vou usar agora a tecla WinKey mais seta para a direita. Então, eu seguro a tecla WinKey e seta para a direita. Percebam que a minha tela do meu Chrome, ela se organizou aqui na parte direita da tela do meu computador. Agora eu vou utilizar no meu Excel o WinKey seta para esquerda. Então eu seguro a tecla WinKey seta para a esquerda. E assim eu consigo trabalhar buscando informações de um e colocando em outro, sem ter que ficar alternando as janelas ativas. Manipulação de arquivos. O que é um arquivo? Pessoal, um arquivo ele é um conjunto de informações nomeadas, armazenadas e organizadas em uma mídia de armazenamento de dados. Como assim um conjunto de informações? Eu tenho um texto, um arquivo em Word. Então, eu tenho um conjunto de caracteres, um conjunto de palavras. Então, ali eu tenho um arquivo. Eu tenho uma música. Ali eu tenho um arquivo. Eu tenho uma imagem. Ali eu tenho um arquivo. Eu tenho um filme em MP4. Ali eu também tenho um arquivo. Então, o arquivo ele é o conjunto de informações nomeados que cada arquivo existe a sua extensão. O que é extensão? É o tipo do arquivo. Então, existem extensões XL, SX, DOC, PDF, MP3, JPEG, PPT. Então, cada arquivo ele tem sua extensão, que é classificado com o sufixo de 3 ou 4 letras. Aí eu trouxe alguns exemplos de extensão. Exemplo, a extensão do arquivo do Word. Qual é a extensão? É DOC. Em 2019 foi criada uma outra extensão, que é o DOCX. Então, se você vê um arquivo e você não conseguir identificar pelo ícone dele, você consegue identificar pela extensão. Uma extensão JPEG é uma foto. Uma extensão PPT é um conjunto de slides. Uma extensão XLS é uma planilha. Tá? Então, temos aí vários tipos de extensão, tanto de documentos quanto de imagem. De imagem temos o GIF, temos o JPEG, temos o PNG. Então, temos vários tipos de arquivos, assim como também temos vários tipos de extensão. E o que são pastas? Ela é o agrupamento de documentos. Ou seja, a função da pasta ou diretórios é organizar tudo o que está dentro da unidade. Ou seja, nós sabemos que nossos documentos, nossos arquivos, nossa mídia, ela fica tudo armazenado no HD. A gente sabe que o sistema operacional ele armazena esses arquivos no HD de uma forma em que ele sabe onde está cada arquivo. Porém, se nós tivéssemos acesso ao arquivo do jeito que está no HD, nós não teríamos controle do que era o quê.
Então, por isso, temos aí as pastas ou diretórios, que servem para nós organizarmos o nosso documento. Então, tem pessoas que são mais organizadas, que criam pasta para qualquer coisa. Eu tenho minhas pastas para a faculdade de arquivos PDF. Eu tenho minha pasta do curso para arquivos Word. Eu tenho minha pasta para exercício do meu curso. Então, para tudo cria pasta. Só não pode criar muita pasta que depois você se perde e não sabe onde está o quê. Então, arquivo é o conjunto de informações e pastas ou diretório é a função, é organizar o que está dentro da unidade, agrupando os documentos e arquivos. Na área de trabalho, podemos criar o quê? O que nós podemos criar na área de trabalho? Nós temos lá nossa área de trabalho, nós podemos criar arquivos, pastas e atalhos. Essas são as 3 coisas que nós podemos criar na área de trabalho. Podemos criar uma pasta para nós organizarmos os nossos documentos. Podemos criar um arquivo no Word. Então, clique com o botão direito, vai em novo e criamos um arquivo em Word. Podemos também criar um atalho. Nós conseguimos criar tudo isso na área de trabalho. Aí vamos lá para a prática. Como que nós fazemos para criar um arquivo, uma pasta ou um atalho na área de trabalho? Você clicando com o botão direito do mouse, vai abrir uma caixa de opções para você. Aí você tem uma opção aqui, novo. Coloca a seta em cima de novo. E aí vamos criar aqui a pasta. É a primeira opção, pasta. Clica na opção, criou a pasta aqui, você só precisa renomear a sua pasta. Vamos renomear para teste informática. Então, nossa pasta veio aqui para o canto e foi criada. Vamos arrastar ela aqui de novo para a área de trabalho, para o meio da área de trabalho. Agora vamos criar um arquivo, um documento. Temos aqui também, clicamos com o botão direito e abre a caixa de opções e tem a opção novo. E aí você tem a opção aqui, documentos do Microsoft Word. Clicou, abriu, também criou aqui o documento e você também precisa renomear. Informática básica. Lembrando que esse arquivo está em branco, tá? Tanto que se você abrir ele, não vai ter nenhum tipo de texto nele, porque você criou o arquivo, mas ele está em branco, ele está sem nenhum tipo de texto. E agora vamos testar a função de copiar e colar. Eu tenho 2 formas de enviar um arquivo para dentro de uma pasta, ou levar para dentro de uma pasta. A primeira, você clica em cima, com o botão esquerdo, dá um clique com o botão esquerdo em cima do documento que você quer copiar, ou do arquivo. Clicando em cima, você vai utilizar a tecla Ctrl+C, segura a tecla Ctrl e C. Fez isso, abre a pasta onde você deseja copiar esse arquivo. Aqui no nosso exemplo é a pasta teste informática que nós criamos. Abriu a pasta, você vai utilizar a tecla Ctrl+V, que é para colar o arquivo. Aí você percebe que criou uma cópia desse arquivo da nossa área de trabalho. Tá? Então, utilizando agora a nossa tecla Delete para deletar, deletamos esse arquivo de dentro da nossa pasta. Agora vamos recortar esse arquivo e enviar para dentro da nossa pasta, que é o Ctrl+X. Selecione um arquivo, Ctrl+X e você vai ver que fica com uma cor diferente o ícone. Vai lá para dentro da pasta e Ctrl+V. E aí você vai perceber que o arquivo sumiu da área de trabalho e apareceu na sua pasta. É isso que faz recortar. Ele tira o arquivo de um local e leva para outro. Diferente de copiar, que ele leva a cópia desse arquivo. Então, pessoal, existem outras maneiras de enviar um arquivo ou copiar o arquivo de um local para o outro. Temos aqui também uma maneira bem fácil, que é o seguinte: vamos enviar o arquivo da nossa área de trabalho para dentro da pasta. Você precisa deixar a sua pasta aberta, na qual você deseja enviar o arquivo. Você clica em cima do arquivo, segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta. E aí você vai arrastar aqui para dentro da pasta e você vai perceber que ao soltar, esse arquivo vai ser enviado para dentro da pasta. Outra maneira de nós fazermos isso, vamos trazer de volta aqui o arquivo para a área de trabalho. Clica com o botão direito em cima do arquivo. Aí aqui temos a opção recortar e copiar. Recortando, a gente envia o arquivo todo e copiando nós iremos fazer uma cópia. Vamos utilizar aqui a opção recortar. Clicou em recortar, observem que ficou com uma cor diferente o ícone.
clica com o botão direito dentro da pasta e vai na opção colar. Clicou, o arquivo foi enviado para dentro da pasta. Nunca esqueçam que antes de vocês realizarem qualquer tarefa ou qualquer ação com algum arquivo, você precisa selecionar. Isso é o que nós podemos fazer na área de trabalho: criar uma pasta, criar um documento e também criar atalhos. Clique aqui na opção atalho e aí você vai escolher de que programa ou de que arquivo você quer criar o atalho. No caso aqui, vamos criar um atalho da pasta teste de informática, a nossa mesma pasta. Clicou, vai aparecer aqui o endereço da pasta, você clica em avançar e aí digita o nome do atalho, vamos colocar aqui atalho de pasta de informática. Concluir, vocês percebam que aqui está o nosso atalho da nossa pasta teste de informática. Clicou, abriu essa pasta, ele vai abrir a mesma pasta teste de informática. Então, criamos aí o atalho. Aí vamos apagar aqui os arquivos. Vamos deletar. E aí é isso que nós conseguimos fazer na área de trabalho: criar pasta, criar documentos e criar atalho.